Oi gente, eu sou a Nini e esse é o canal do Estante da Nini, um blog sobre livros e outras paixões. Hoje eu tô aqui para compartilhar com vocês duas colunas mensais reunidas, Leituras do Mês, onde eu falo sobre os livros que eu li, e o Resumo do Mês, onde eu falo sobre os filmes e séries que eu assisti nos últimos tempos. Como fevereiro e março foram meses de poucas coisas, então eu esperei juntar aqui uma quantidade legal de itens para gravar um vídeo só e compartilhar com vocês. Então eu vou começar, gente, lá pelas leituras de fevereiro. Eu li um e-book e dois livros. O primeiro que eu vou citar é o Imortais, da Eva Ferwald. Eu falei também desse e-book nos vídeos do Leitura Todo Dia, vocês podem digitar o nome do livro que vocês vão encontrar lá no blog, qual publicação foi essa do projeto dos vlogs semanais. E eu gostei porque tem um conto curto e um primeiro capítulo, e fala sobre uma guerra entre povos humanos e povos élficos, e cada uma dessas partes da história, né, o conto é pela perspectiva de um, e o primeiro capítulo da história completa é pela perspectiva de outro. E tem outro aspecto bem interessante também, que a personagem principal de um desses trechos, ela é de uma etnia, mas ela está vivendo e liderando um grupo de combate em outra. Então, eu fiquei bem curiosa para ler a história depois, para saber se no final ela vai ter esse conflito de defender os da sua espécie, os da sua raça, ou ficar junto daqueles que a criaram. Assim que eu ler esse e-book, que eu já vi que tem disponível lá na Amazon também da mesma autora aqui, o e-book que faz referência a esse primeiro capítulo do conto, eu volto e falo para vocês tanto nos vlogs de leitura quanto aqui no resumão. E aí depois, gente, eu concluí a leitura de Uma Mulher Independente, da Elizabeth Force Haley. Também foi um livro que eu falei bastante ao longo dos vlogs de leitura do projeto, né? E vou fazer resenha provavelmente aí nessa semana, nos próximos dias, porque eu tenho um outro livro que eu vou mostrar também, que foi o vencedor de duas enquetes que eu fiz nas histórias do Instagram, e ele vai aparecer primeiro por aqui. Mas basicamente esse é um livro epistolar que vai contar a vida de uma personagem desde uma carta na infância, quando ela está assim nos primeiros anos da escola, até, enfim, o fim da sua vida. E além de acompanhar a trajetória de uma mulher que é bastante à frente do seu tempo, para a época em que se passa o livro, né? Esse livro começa ainda nos anos finais do século XIX e depois adentra o século XX. Ele faz um panorama geral dessas mudanças tecnológicas mais significativas, assim como das mudanças sociais e políticas, porque, por exemplo, as duas guerras aqui são citadas no livro. A personagem existe, né, no período em que compreende também as grandes guerras e até além dele. Eu tenho muita coisa para comentar sobre essa leitura, já que foi um dos meus favoritos do ano até agora. Então já te inscreve aí no canal e assina o feed do blog, porque um dos próximos vídeos é sobre uma mulher independente. E aí, gente, eu fechei o mês de fevereiro com Mocinha, da N.N. Nascimento. Esse aqui foi um livro que a autora me enviou também, comentei bastante sobre ele nos vlogs de leitura do projeto. E é um livro que tem uma perspectiva interessante, eu gostei porque retrata os anos 70, final dos anos 50 e depois dos anos 70, ele tem dois momentos, né, dois momentos na história diferentes, um que a personagem é adolescente e outro que ela já é adulta, então por isso, né, essa diferenciação das décadas. É no interior do Nordeste brasileiro. Eu acho que a autora cria aqui várias peculiaridades, tem um determinado ponto da história que um cenário prevalece, né, já que a personagem vai para um colégio interno. Mas eu tive um grande porém com esse livro, que foi o romance, e isso causou alguns obstáculos para mim durante a leitura, porque eu realmente não gostei do romance escolhido aqui para a personagem principal. Teria com certeza ido por outro trajeto, não o escolhido pela N.N., mas foi uma leitura interessante. Quem quiser saber mais também é só digitar o título do livro lá no blog, que vai aparecer os vídeos do projeto Leitura Todo Dia em que eu comentei sobre ele. Foram uns 3 ou 4, não, acho que foram uns 2 ou 3. E teve um deles que eu falei bastante, que eu fiz basicamente uma mini resenha por lá. Como, né, não foi um livro que eu tive aí um grande porém, eu acabei não fazendo um post individual para ele lá no blog. Aí agora, gente, vamos passar então para as leituras de março, que foram apenas 2. Pois é, a minha meta de ler 4 ou 5 livros por mês ainda não rolou. Na verdade rolou em janeiro, mas fevereiro e março foi ó. Então, o primeiro livro que eu terminei foi outro favorito. O primeiro livro que eu terminei em março foi outro favorito do ano. É o Infância dos Mortos, do José Louzeiro. Calma, gente, paciência, que essa pessoa tá voltando a gravar vídeos com mais frequência agora. Ignorem a unha
estragada também, porque depois da limpeza da casa do final de semana não sobreviveu. Bom, esse daqui é o próximo livro que eu vou comentar aqui no canal com vocês. Foi o vencedor da enquete que eu fiz nas histórias do Instagram. Aproveita e me segue por lá. É Estante da Nini no Instagram, Facebook e Twitter. E esse é um livro que vai falar sobre crianças que são moradoras de rua. Tem uma linha do tempo, tem uma lógica, mas o ponto principal desse livro aqui é retratar um momento da sociedade brasileira, como essas crianças viviam, o tipo de situação que acontecia com elas na rua, como elas eram tratadas. Em muitos aspectos eu acho que a gente evoluiu bastante como sociedade brasileira no sentido de se importar com a primeira infância das crianças, de saber que o que elas vivem nesse período é extremamente fundamental para o adulto, né, para o adolescente e adulto que elas vão se tornar. Mas ao mesmo tempo, pela incrível quantidade de moradores de rua que a gente tem, independente de ser criança, jovem, adulto ou idoso, muitas coisas ainda precisam ser debatidas, muitas coisas ainda precisam ser trabalhadas para que isso seja evitado. E para que a maneira com que o autor retrata aqui o tratamento dessas pessoas que moram na rua não se repita com quem está em situação de rua hoje em dia. Claro que vai muito de caso para caso, a gente não sabe em que condição aquela pessoa chegou na rua e por quê, mas esse livro aborda alguns temas bem pertinentes. Eu gostaria muito que ele tivesse uma nova edição aí disponível nas livrarias pra gente conversar mais sobre ele. Também já fica o convite aqui para tu se inscrever no canal e para tu assinar o feed do blog, como eu já falei bastante sobre ele nos vlogs de leitura e também um pouquinho aqui no Leituras do Mês. Não quero entregar tudo para vocês depois assistirem o vídeo específico de Infância dos Mortos, mas já deixo aqui dito que é um dos meus favoritos do ano. Não foram muitas leituras, né, gente? Mas se vocês levarem em consideração, já mostrei 2 livros favoritos entre 5 que eu li entre fevereiro e março. E aí, eu terminei em março, encerrei março com Horry, da Ruth Langan, que inclusive eu tô gravando esse vídeo na segunda. Ontem, no domingo, eu publiquei a dica de leitura sobre Horry lá no blog, então eu não vou falar muito sobre ele por aqui. Já falei nos vlogs de leitura bastante também, em 2 ou 3, e a dica, a resenha já está lá no blog. Basicamente essa é uma história onde o personagem principal, ele é o primogênito de uma família com 3 irmãos, é o Horry, o Connor e a Brianna. No dia do seu casamento, a comitiva da noiva dele é atacada por um grupo, né, de soldados ingleses. E toda essa família é massacrada, apenas uma criança sobrevive aí num acontecimento que o pai tentou esconder ela do massacre ali no meio de toda a confusão. E o Horry, a partir desse dia em diante, ele gira vingança, né, o líder desse grupo de soldados que ordenou o ataque. 2 anos depois, ele está viajando à Irlanda, né, o livro se passa na Irlanda, e ele tem finalmente a oportunidade, mas ele cai numa armadilha e é ferido mortalmente. E aí é que a nossa protagonista feminina, Anne Claire, entra na história, porque são os empregados dela que ajudam a salvar o Horry e acabam levando ele para a mansão da Anne Claire, que é filha de uma irlandesa com um nobre inglês que inclusive é conselheiro da rainha. Então a gente vai dar muito rolo pra desenrolar, com o perdão da redundância ou do trocadilho, o romance entre o Horry e a Anne Claire. Muitas coisas vão acontecer. A autora tem alguns recursos de escrita aqui bem interessante para fazer com que a história seja ágil sem perder em qualidade, sem ficar uma história vazia. Eu adorei o contexto histórico, não sabia que a rivalidade entre Irlanda e a Inglaterra era tão grande assim. Eu sabia que tinha conflito sim, mas não como ela expõe aqui no livro, como também a Inglaterra já fez em outros países, né, uma abordagem, uma chegada um pouco mais bruta, um pouco mais agressiva. Então, para quem gosta de romance histórico, para quem gosta de garimpar esse tipo de livro no sebo, eu gostei demais. Confere a dica de leitura lá no blog e já tô louca para ler o livro do Connor e também o da Brianna. Bom, gente, encerrada a parte dos livros, vamos então para a parte do resumo, onde eu vou falar sobre as séries e os filmes que eu assisti. Eu vou começar com o filme de fevereiro, já que em março eu não assisti nada para comentar com vocês. Em fevereiro eu assisti o filme Mary Shelley, que está disponível na Netflix. É um livro que vai falar um pouquinho sobre a vida da autora e também dá um contexto histórico bem legal. Eu escolhi esse filme num dia em que eu queria especificamente ver alguma coisa de época, mas não foi um filme que eu gostei tanto assim. Não é um filme ruim, mas também não é um filme que se destacou. Eu acho que a vibe dele, assim,
a proposta do filme não foi muito aquilo que eu tava esperando. Eu acho que eu esperava uma coisa talvez um pouco mais das adaptações da Jane Austen, e o que o filme é alguma coisa mais de época, porém moderninha, tipo Maria Antonieta. Mas eu gostei muito mais de Maria Antonieta do que Mary Shelley, aliás. Maria Antonieta é um filme de época que sempre que passa eu tô assistindo. Mas é um filme interessante para saber um pouco do contexto da vida da autora, a pessoa que ela era, uma pessoa como todos nós. Tem uma parte muito simbólica do filme que ela chega para procurar um emprego e ela não é muito bem recebida. E ela fala alguma coisa assim: nossa, eu tenho idade para me casar, eu tenho idade para ser mãe, mas eu não tenho idade para trabalhar com o que eu quero, para seguir a carreira profissional que eu quero. Então tem alguns debates ainda bastante pertinentes sobre o que ela viveu na época, sobre como eram tudo na época, as coisas na época no geral. Mas no filme em si não foi um filme que se destacou, que entrou pra lista dos meus favoritos. Eu achei legal, interessante, mas nada demais. Agora, a coisa que se destacou nesses 2 meses de fevereiro e março foi a minha volta pra The Mentalist. A TNT série está passando novas temporadas, né, de The Mentalist. Antes eles passavam até a 4ª, então eu tinha assistido até a 4ª pela TNT Séries, assisti um pedacinho da 5ª online, e aí agora eles estão passando a 5ª e a 6ª temporada. E gente, eu gosto muito de The Mentalist. É uma das séries que entrou pra minha lista de favoritos, no meu top 5, mas realmente eu achei que a série tava indo pra lugar nenhum, tava muito repetitiva. E aí quando acontece a transição da série dessa 5ª pra 6ª temporada, e eu nem assisti todos os episódios, eu vou precisar procurar aí certinho os episódios na ordem, porque eu fiquei perdendo alguns dias que eu não consegui assistir. Eu tô chocada. Eu não sei ainda se eu gostei ou não da transição que houve na série. Acho que ao mesmo tempo que eu esperava muito que algo mudasse, eu não tinha muita ideia do que eu esperava que acontecesse. E agora que aconteceu, eu ainda tô um pouco estranha com a nova equipe, com o rumo que as coisas tomaram. Ao mesmo tempo, tem personagens novos muito interessantes. Eu acho que precisava disso, porque desde o começo, 5 temporadas, a gente tinha tudo muito focado no Patrick, na Lisbon, no Cho, na Van Pelt e no Rigsby. Então, com exceção de um ou outro personagem ali que entrou, precisava, sabe, de uma renovação de elenco também, pessoas novas, atualizadas, que trouxesse uma cara nova pra série. Mas ainda não sei muito bem se eu tô gostando disso ou não. Com certeza, em breve eu vou falar de novo sobre The Mentalist aqui, porque agora eu tô simplesmente alucinada pra assistir a 7ª temporada e concluir a série. Vou fazer com certeza um resumão geral de como foi a minha experiência lá no blog. E se vocês quiserem que eu fale aqui no canal, eu posso fazer um resumo do mês especial do The Mentalist, onde eu assista tudo que falta, né, pra eu comentar com vocês na série como um todo, ou se vocês quiserem um vídeo específico também, tipo uma lista de 5 motivos pra assistir, ou que eu gostei e não gostei da série, também é só comentar aqui embaixo. Bom, gente, era isso então que eu tinha pra comentar com vocês sobre leituras de fevereiro e março e resumo de fevereiro e março. Espero que abril seja bom, espero que pelo menos seja daqui pra onde a gente tá de fevereiro e março pra cima, né, com mais leituras, com mais filmes, e que eu consiga terminar The Mentalist pra finalmente riscar mais uma lista das minhas séries de concluídas, ou melhor, incluir mais uma série na minha lista de concluídas. Então é isso, comenta aqui embaixo como é que foram as tuas leituras, os filmes que tu assistiu, se tu teve algum favorito, se tu tá acompanhando alguma série, qual é essa série. E daqui a pouco outra série que volta a aparecer aqui, que é a única que eu acompanho, no caso, não, tem mais algumas, mas a que eu acompanho principalmente em tempo real, que é Game of Thrones, que tá chegando aí a última temporada. Comenta aí também se tu tá com a expectativa alta pra esse encerramento de série. É isso então, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!